Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 4 e o verso de número 7. Neemias, capítulo 4, verso de número 7. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com você essa noite. Uma palavra que tem falado muito comigo. E nós estamos na leitura da Bíblia pela manhã, lendo justamente esse livro. Concluímos amanhã. Se alguém deseja começar o plano de leitura, pode pegar o primeiro vídeo lá e começar, né? Já são 148 dias que nós estamos numa leitura contínua e comentada da Bíblia. Então basta pegar o linkzinho no grupo lá e começar pelo primeiro dia, caso você não tenha participado ainda. Certo? E essa palavra tem falado muito comigo, que diz assim, Neemias, capítulo de número 4, verso de número 7. Vamos lá. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, ou as brechas, se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó e o entulho é muito, e nós não podemos edificar o muro. Olha só, antes de nós avançarmos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua poderosa e bendita palavra que é viva e eficaz, palavra que restaura, que cura, que transforma, e que nesta noite todos nós possamos ter aqui o nosso entendimento aberto para a Tua palavra e o nosso coração ensinável para recebermos a Tua verdade e aquilo que Tu deseja fazer com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se todos têm familiaridade aqui com esse livro de Neemias. O livro de Neemias é um diário. Neemias era uma espécie de um general, uma espécie de um governador em Judá. E nós estamos falando de uma época em que Judá estava retornando do cativeiro babilônico. Então, resgatando um pouquinho a história, talvez você já ouviu falar da história de Davi, talvez você já ouviu falar da história de Salomão. Só que, durante o reinado de Davi e Salomão, foram reinados que nós chamamos de Reino Unido. Todas as 12 tribos de Israel estavam estabelecidas por aquela terra, e tanto Davi quanto Salomão reinaram no Reino Unido. Só que, a partir do reinado de Salomão e a partir da morte de Salomão, Deus permitiu que o reino se dividisse. O reino foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, principalmente por causa do pecado da idolatria. Principalmente por causa do desvio deste povo de constantemente serem fiel ao Senhor e adorar outros deuses, adorar ídolos, e também do próprio Salomão, que foi alguém que no final da sua vida, o próprio Senhor traz o profeta e diz que o seu reino seria dividido. Ele divide uma túnica em 12 pedaços e diz que 10 pedaços seria uma outra nação, e a partir dali o reino do norte, as 10 tribos do norte de Israel formam uma outra nação, e as 2 tribos do sul formam uma outra. E acontece que, e isso na história de Israel, todos os reis que passaram pelo norte, mais de 20 reis, foram reis ímpios. E para vocês terem uma ideia, em 722 a.C., a Assíria era o grande império da época, dominava toda a Ásia, dominava praticamente o norte da África, a Palestina. Eles então levam para o cativeiro assírio o reino do norte, e esse reino do norte nunca mais volta. As pessoas nunca mais retornam como uma nação. E uma das ações do Império Assírio foi trazer pagãos para Israel, para Samaria. E ali os casamentos mistos, os cananeus, os outros povos,
os assírios, os sírios, todos eles foram se misturando com Jerusalém, com Samaria, e um povo misto foi nascendo ali, de forma que nunca mais o reino do norte se tornou uma nação. Passados quase 120 anos, o reino do sul, Judá e Benjamim, também são levados para o cativeiro, só que para o cativeiro babilônico, que já era o império naquele momento, que já tinha derrotado os assírios, já tinha tomado então a posição como o maior império da época, e eles levam, já tinham dominado toda a região, e levam Judá também para o cativeiro assírio. Só que os babilônios tinham um modelo de conquista muito diferente de todos os povos. Eles destruíam, eles acabavam, eles aniquilavam todas as cidades por onde eles passavam. E não foi diferente com Jerusalém. Em Jerusalém eles queimaram o templo, eles saquearam todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todos os utensílios que tinham dentro do templo. Tanto que é nesse período que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus dentro do templo, foi perdida, foi consumida. Não se sabe que fim ela levou. Quando eles retornam do cativeiro, quando eles reconstroem o templo, o único utensílio que eles não conseguem colocar dentro do segundo templo é justamente a Arca da Aliança. Então esse povo, os babilônios, eles tinham o costume justamente de saquear e de deixar a terra arrasada. Destruíram os muros de Jerusalém e queimaram o templo glorioso de Deus, que era ali a grande obra que Salomão tinha feito. Aquele templo representava os templos áureos de Israel. Aquele templo representava a glória do reinado de Davi, a glória do reinado de Salomão, e toda a glória de Israel estava ali representada, materializada naquele templo. E aí, esse povo cativo em terra estranha, em terra que não era deles. Imaginem só, um povo que era cativo no Egito, era escravo no Egito. Deus faz eles saírem do Egito, eles peregrinam pelo deserto, eles herdam uma terra, eles se estabelecem como um reino, e agora eles perdem esta posição de reino e viram escravos dos babilônios. E aí surge um outro império, o império dos persas. E por intermédio do império dos persas, Deus levanta um rei chamado Ciro, um homem ímpio, um homem pagão, mas Deus fala com Ciro. Se você olhar o último capítulo de 2 Crônicas e o primeiro capítulo de Esdras, você vai ver que há um decreto de Ciro dizendo o seguinte: eu recebi do Senhor a ordem de reconstruir o templo de Israel, o templo de Jerusalém. Então Deus sempre usou os reis, e nós vamos ver no período de aproximadamente uns 150 anos, Deus levantando reis persas. Foi Ciro, foi Dário, foi Xerxes, como muitos conhecem como Assuero, que está envolvido na história da rainha Esther, e também Artaxerxes, 4 reis que vão ser usados por Deus para restabelecer novamente Israel, para devolver ao status de Judá e Benjamim como nação de Israel. E Esdras é um deles. Quando os persas começam a contribuir para a construção de Jerusalém, há uma primeira leva de deportados, de exilados, voltando para Jerusalém, com Zorobabel, e eles reconstroem o templo. Há uma segunda leva com Esdras, onde eles reencontram a lei, e uma terceira leva com Neemias, justamente para reconstruir os muros da cidade. Porque nada adianta ter um templo reconstruído, nada adiantava ter uma cidade sendo restabelecida se as muralhas da cidade não estivessem fortificadas. Uma cidade naquela época sem muralha era uma cidade vulnerável a ataques de qualquer outros povos. Então era necessário que Jerusalém fosse novamente murada e que as brechas fossem tapadas e que os muros fossem reconstruídos para que a cidade fosse novamente fortificada. E aí, se você ler o primeiro capítulo de Neemias, você vai ver que Neemias era copeiro do rei. Neemias era alguém íntimo do rei. Neemias era alguém que
ele experimentava o vinho antes que o rei bebesse, justamente para evitar, né, um assassinato, um envenenamento, qualquer coisa desse tipo. Então Neemias estava muito próximo do rei. E o primeiro capítulo de Neemias vai dizer que Neemias recebe um relato muito triste do seu irmão, dizendo que a cidade estava em ruínas e que o povo de Jerusalém estava passando por miséria, estava em miséria. Nesse período, nós já estávamos, se você pegar uma linha cronológica, o templo já havia sido reconstruído e o povo já estava sendo ensinado novamente na lei do Senhor. Porque o grande problema desse povo, presta atenção aqui, sempre esteve atrelado a uma palavra: obediência. Se você olhar para todo o Antigo Testamento, o grande problema de Israel era a obediência. Quando Deus disse: olha, vocês não vão adorar a outro Deus, não há Deus além de mim, o que o povo fazia? Vamos criar um bezerro, vamos adorar, vamos idolatrar, vamos nos prostituir. Era isso que eles faziam. Eles negociavam e negligenciavam a fidelidade de Deus em troca de uma adoração a deuses que não existiam. Até me chama a atenção a canção que nós cantamos. O salmo diz: na presença dos deuses. Na presença dos deuses. Salmo 138 diz: na presença dos deuses. Porque havia uma batalha entre deuses naquela época. Todas as pragas, para vocês terem uma ideia, que o Senhor manda sobre o Egito, cada uma delas tem um significado. Cada praga foi com uma espécie de um golpe em cada um dos deuses do Egito. Deus do sol, Deus da água, Deus da fertilidade. Ah, Deus da água, então tá, toma sangue na água. Ah, Deus do sol, então tá, metade, a parte do Egito vai ficar em escuridão. Então cada um dos deuses foi golpeado a partir de uma praga do Egito. Porque as pessoas adoravam muitos deuses, elas criavam seus deuses. Não é diferente dos dias de hoje. As pessoas também acabam criando os seus deuses ou os seus ídolos. E aí, irmãos, Neemias se encontra então aflito a partir do relato que ele recebe do seu irmão de que Jerusalém estava em ruínas, que os muros da cidade estavam em ruínas, que o povo que estava em Jerusalém estava em miséria, passando fome. Ora, a grande cidade de Jerusalém, que já tinha sido luz para as nações, e este era o grande propósito de Jerusalém, de atrair Deus, né? Ser a atração para Deus, atrair as demais nações para Deus. E na verdade o que acontece foi o contrário. Jerusalém e Israel é que são atraídos pelos povos circunvizinhos. E aí, irmãos, o que acontece? Neemias chora, lamenta, entra em jejum. O rei percebe que ele estava aflito. O rei se inclina para ele e diz: olha, o que eu posso fazer por ti? E ele, num ato de coragem, diz: olha, eu quero voltar para Jerusalém, quero sair aqui da Pérsia e quero reconstruir os muros da cidade, porque a cidade dos meus pais está em ruína, a cidade dos meus antepassados está em trevas, está acabada. Imagine uma cidade desolada. Não sei se você acompanhou fotos ou imagens dessa última guerra entre Ucrânia e Rússia. Você vê um antes e depois de cidades que é impressionante, cidades verdes, o verde, prédios, e você vê depois a cidade totalmente em fumaça, destruída, acabada. Jerusalém estava assim. Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém estava aniquilada. E aí Neemias se levanta e diz: eu preciso reconstruir a minha cidade. Eu preciso levantar as muralhas da minha cidade. Eu preciso tapar as brechas da cidade. E algo muito interessante. Eu coletei alguns números, só para você ter uma ideia. Os muros de Jerusalém
tinham mais de 4.000 metros, 12 metros de altura e 8,5 metros de largura. Ou seja, passavam 2 carros com cavalos em cima do muro. Havia até pessoas que construíam casas em cima do muro, né? Não tinha lugar para habitação. Daqui a pouco, de alguma forma, iam tomando conta, se apropriando. O muro era tão largo que ele tinha 8,5 metros de largura. E os babilônios conseguiram acabar com esses muros, conseguiram tocar fogo nesses muros, conseguiram destruir os muros. Os muros foram reconstruídos em 52 dias. E alguns trechos de Neemias, nós não vamos falar sobre todos eles, porque eu quero chegar no ponto aqui para compartilhar com os irmãos. Em determinado momento dos muros, Jerusalém tinha 12 portões. 12 portões. Eram os portões da cidade. Um portão que ficava para o lado marítimo, que se chamava o Portão dos Peixes. Tinha o portão oriental. Tinha o portão que ficava para o lado de Efraim. Tinha o portão que ficava para o Monturo, que era uma espécie de rejeito, né, de um lugar onde eles colocavam lá todos os restos dos animais que eram queimados, sacrificados, tudo aquilo que de certa forma era descartado, ficava para esse lado. Então Israel tinha 12 portões. O trecho de Neemias vai dizer que eles reconstruíram os muros e os portões. Só que em determinado momento a muralha tinha tantas brechas que as pessoas que moravam de frente para a muralha precisavam ajudar na reconstrução, precisavam se posicionar e reparar as brechas do muro. Só que é o seguinte: havia em Jerusalém, ou melhor, havia em Samaria, que era a antiga capital do Reino do Norte, e sempre houve ali, principalmente durante essa divisão dos reinos, sempre houve um conflito entre Jerusalém e Samaria, fora na época de Acabe, porque Acabe chegou a ser sogro de 2 reis que passaram por Jerusalém, mas sempre houve uma rivalidade entre os reis ímpios do norte e os reis do sul, que se alternavam entre reis, outrora reis bons e convertidos ao Senhor, outrora reis ímpios que também adoravam e acabavam fazendo toda espécie de idolatria. Para você ter uma ideia, chegou um determinado momento em que Judá, o templo do Senhor, o templo que Deus disse que ali estaria o seu nome, houve um rei que fechou o templo. Não se adora mais, não tem mais ofício de sacerdócio, não se faz mais nada. Teve um outro rei em Judá que colocou ídolos dentro do templo. E teve uma rainha que em determinado momento usurpou o trono, que ela constrói em Jerusalém um templo para Baal. Então imaginem o quanto esse povo, de certa forma, ele se desviava constantemente. E agora, em determinado momento dessa construção, as pessoas que estão ali habitando estão com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Porque em Samaria, Sanbalate, que era o governador de Samaria, estava com tanta inveja da reconstrução de Jerusalém que ele se opôs desde o momento em que Neemias começou a reconstrução do templo. E aí, olha só que coisa interessante, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele fala que o povo estava cansado de carregar entulhos. O povo estava cansado de carregar entulhos. A cidade tinha virado um montão de entulho. Eu não sei se você já viu uma construção em algo que, ou melhor, uma reconstrução em algum lugar que precisa se quebrar e derrubar. Você sabe muito bem que é a pior coisa que se tem a fazer. Não há nada pior do que reconstruir, do que reformar, do que construir do zero. É a pior coisa que existe. Você tem que trabalhar e limpar, tem que limpar e trabalhar. Briga ali com os entulhos e a todo momento precisa fazer ali um processo de limpeza e de restauração para depois reconstruir. Então se torna complicado. Então esse povo estava cansado de carregar entulhos. E as pedras não eram pequenas,
não eram tijolos, não eram pedrinhas, eram grandes pedras que pesavam toneladas, imensas pedras. E isso tudo foi derrubado, isso tudo foi destruído. Então o texto que nós lemos, voltando lá para o capítulo 4, verso 7, vai dizer que Sambalate, Tobias e os árabes, juntamente com os amonitas e outros povos, se uniram para impedir que a construção dos muros avançasse, sendo que havia muitas brechas ainda para serem reparadas. Sabe, irmãos, muitas vezes em nossas vidas nós estamos semelhantes a esta cidade. Escombros, muros caídos. O escombro, ele pode representar muitas coisas. Um escombro, um entulho, ele pode representar muitas coisas que estão falhas em nossas vidas. Essa muralha, ela possuía pedras soltas, ela possuía parte do muro caído. Existia uma parte, quase que a metade da muralha estava caída. E eles tiveram que reerguer. Em outros lugares eles tiveram que tapar as brechas. Em outros lugares eles tiveram que reconstruir os portões. Era um caos. Mas milagrosamente, sobrenaturalmente, esta muralha toda foi reparada em 52 dias. 52 dias de reparo, 52 dias de trabalho, 52 dias em que os escombros estavam sendo movidos e as muralhas sendo reconstruídas. E o que eu quero comparar essa mensagem nesta noite é justamente como às vezes a nossa vida se encontra. Como nós nos encontramos muitas vezes na jornada da nossa vida. Como nós muitas vezes vivemos como se fôssemos uma cidade derrubada, com muralhas caídas, sem defesas, sendo atacado por todos os lados. E esses escombros que estão em nossas vidas, muitas vezes podem ser representadas por vários problemas. E muitas vezes nós escondemos os problemas, nós camuflamos os problemas, fazemos de conta que eles não existem, vamos convivendo, vamos vivendo com esses problemas e fazendo de conta que é normal aquele problema. E é tão normal, nós normalizamos tanto o problema que ele já faz parte da nossa vida. E muitas vezes até dizemos: não pastor, é a cruz que eu preciso carregar esse problema. Esse problema é minha cruz. Deus me deu, é meu espinho na carne. Olha, esse problema não é nem um espinho na carne, muito menos a tua cruz. Não é um espinho na carne, muito menos a tua cruz. A cruz não é um problema, irmãos. A cruz é uma decisão de decidir seguir a Jesus e de ser seu discípulo. A cruz é uma decisão em que nós tomamos de ser parecidos com Jesus e seguirmos a jornada de Jesus, independente do que as pessoas pensam, independente do que o mundo acha, independente do que os nossos familiares pensam, porque seguir a Jesus é sim uma decisão radical que nós tomamos em nossas vidas. Se nós olharmos para os diálogos de Jesus, nós vamos ver isso. O diálogo com o jovem rico, o diálogo com os seus discípulos, o diálogo com a mulher samaritana, o diálogo com Nicodemos, todos os diálogos com Jesus, ele sempre deixou muito claro que o Evangelho é uma medida radical. Sim, não de uma santidade que talvez você não possa alcançar, não de um legalismo, que nós já falamos aqui, de alguém que não olha para a trave que está no seu olho e aponta para o cisco que está no olho do irmão. Não, o
o Evangelho, o radicalismo, porque ele nos confronta diariamente para que nós olhemos para as nossas vidas. E nós olhamos também para a palavra, a ponto de vermos se estamos justamente vivendo uma vida de acordo com ele, de acordo com o Evangelho. Porque o meu propósito aqui, e creio que de todos os irmãos, não é que nós apenas venhamos a nos reunir aqui no domingo e amanhã a vida que segue, cada um vivendo do seu jeito. Israel vivia assim. Se você olhar no livro de Juízes, você vai ver 2 versículos, tanto no início quanto no fim de Juízes. O povo vivia conforme a sua cabeça. O povo vivia cada um do seu jeito, cada um à sua maneira. E seguir a Jesus não é viver da sua maneira, não é a sua interpretação ou a minha interpretação, é aquilo que o Jesus, ou o Senhor, diz em sua palavra. Simples assim. É isso que eu e você precisamos fazer. E não hoje, não na nossa conversão, não no dia do batismo, todos os dias. Todos os dias. Porque se nós não olharmos para o Evangelho todos os dias, irmãos, nós podemos ser uma ONG que faz obras de caridade. Ela não tem o Evangelho, ela é uma ONG religiosa. Nós podemos ser um clube religioso. Vemos o irmão, abraçamos o irmão, temos afinidade um com o outro, porque um gosta disso, outro gosta daquilo, um gosta de surfar, o outro também, um gosta de bike, o outro também. Então nós viramos um clube, porque nós nos encontramos com as nossas afinidades. Ou ainda, pior, se nós tirarmos o Evangelho, podemos virar uma empresa religiosa. Toma lá da cá, dá sempre, Deus te dá vida. Vem, inicia, sacrifica, oferta, faz envelope disso, faz envelope daquilo, né? Faz propósito desse, faz campanha daquilo. E aí viramos uma empresa. Então, na verdade, o centro da vida da igreja é o Evangelho. E esse Evangelho precisa fazer com que a minha vida seja reconstruída a partir da visão do Evangelho, não da minha. A grande dificuldade na caminhada com Cristo e no discipulado são as pessoas acharem que elas não precisam de uma palavra, elas não precisam de um direcionamento, elas não precisam de uma orientação, elas não precisam de um discipulado. E digo aqui com clareza e com todo o amor que eu tenho no meu coração por cada um de vocês: todos nós precisamos ser discipulados. Eu preciso. Você precisa. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos tapar as brechas dos muros das nossas vidas. Todos nós precisamos reconstruir os muros das nossas vidas. E essa reconstrução se dá a partir de um projeto. Você já construiu seu projeto? Já fez isso? Quando a gente constrói esse projeto é complicado, né? A gente vai fazendo coisas e vamos nos deparando com situações inesperadas muitas vezes, porque o projeto não previu, é porque não tem projeto. Agora, quando você constrói a partir de um projeto, qual é o percentual de acerto? Muito maior do que sem projeto. O projeto não te garante que você vai fazer uma construção perfeita, mas ter um projeto é muito melhor do que não ter. Porque não basta só o projeto, é necessário a execução. Ter o Evangelho não te garante salvação. Opa, pastor, como assim? Porque o Evangelho está sendo pregado aqui domingo a domingo. De domingo a domingo. E eu poderia dizer mais, de segunda a segunda. Porque nós fazemos das plataformas da igreja, o aplicativo e tudo mais, como um púlpito também. Estamos de segunda a segunda. Então ninguém pode dizer: eu não escuto o Evangelho. Não, ele é pregado todos os dias, falado todos os dias, alertado todos os dias. O caminho está sendo dirigido todos os dias. Mas não significa, igual o projeto, que as coisas darão certo. Porque é preciso que essa palavra adentre o teu coração e a tua mente, e transforme o teu coração e a tua mente. Porque de nada adianta, irmãos.
passar aqui, né? Cochilar aqui no culto e daqui a pouco voltar para casa. E a vida continuar a mesma coisa amanhã. Não adianta. É necessário uma autoanálise, uma autocrítica. E eu amo a palavra que Paulo vai dizer na ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Parafraseando Paulo, examine você agora. Eu preciso fazer um autoexame. Você precisa fazer um autoexame. Cada um de nós precisa examinar a nossa vida à luz do quê? Da palavra. À luz da palavra. Não do guru, não do mentor, não do coach, nada disso. Da palavra. É a luz da palavra. Amém? Então olha só. Muitas vezes os escombros das nossas vidas podem representar tantas coisas. Pode representar principalmente, sabe o quê? Desobediência à palavra de Deus. E escute bem o que eu vou dizer. Preste bem atenção. Não adianta a gente pedir direcionamento. Não adianta a gente pedir para que Deus fale. Não adianta para a gente pedir milagre. Não adianta para a gente pedir isso ou aquilo, se nós não obedecemos. Se nós não obedecemos. Deus fala comigo. Aí, obedeceu a primeira? Deus te revela. Está aqui. Obedeceu a revelação? Ela está aqui. Não alguém para revelar o teu CPF, não alguém para dizer que tu tem isso ou aquilo. A revelação está aqui. Obedeceu? Sim ou não? Então nós precisamos entender o que realmente. E eu falei esses dias aqui, né? Nós precisamos muitas vezes ter clareza do que a Bíblia diz que é pecado e o que não é pecado. Porque nós podemos ou ter uma doutrina frouxa ou ser totalmente legalista a ponto de olhar para tudo e dizer que tudo é pecado. Não. Nem tudo é pecado. Mas nem tudo edifica. Nem tudo nos aproxima de Deus. Nem tudo faz com que nós tenhamos a nossa vida edificada no Senhor. Então é preciso do que, irmãos? Equilíbrio. E o que dá esse equilíbrio? O Evangelho. É o Evangelho que traz o equilíbrio para as nossas vidas. Nós não vamos ser radicais a ponto de nos enclausurarmos como uma seita e achar que só nós somos os corretos. Né? Por exemplo, hoje, no calendário litúrgico, se comemora o dia de Pentecoste. Algumas igrejas fazem suas festas de Pentecoste. Tá? A igreja, historicamente, no passado do tempo, ela vai perdendo esse costume. A igreja evangélica, a igreja cristã, a própria igreja católica, né? Da onde saem as duas grandes vertentes. A igreja ortodoxa, em 1054, e a revolução, né? Grande revolução, a reforma protestante, em 1517. A igreja perdeu esse costume. Mas existem igrejas hoje que comemoram. Errado? Não está. Depende do nível que se comemora também. Mas, ou seja, nós não vamos ser ignorantes a ponto de dizer somos os únicos certos, nós não comemoramos. Não, quer comemorar, comemora, não quer, não comemora. É um ponto no calendário litúrgico da história da igreja em que muitos abdicaram. Ou seja, eu não preciso marcar um dia para a descida do Espírito Santo. Todos os nossos cultos precisam ser cultos em que nós buscamos Ele, em que nós damos liberdade para Ele. Mas também não vamos afrouxar tanto no sentido de dizer, não, nada disso é importante, nada é relevante, nada, né? Não. Nós precisamos de equilíbrio. E equilíbrio passa por fechar brechas em nossas vidas que muitas vezes são deixadas ao longo da jornada. E nós nos tornamos igual a Jerusalém, suscetíveis a ataques. Preste bem atenção aqui. Muitas vezes, nós não nos curamos de alguns processos que vamos vivendo. Muitas vezes, vamos vivendo como Jerusalém. Um portão queimado ali, um portão queimado aqui, uma parte da muralha destruída ali, brecha ali, e recebendo golpes de todos os lados. Por quê? Porque os nossos relacionamentos não foram curados. Existem muitas vezes traumas e machucados
dentro de um casamento que não foram curados. Existem traumas no relacionamento entre pais e filhos que não foram restabelecidos. E nós vamos vivendo e vamos lutando dia após dia com aquele trauma enraizado ali, né? Como se estivesse ali vivo, mas acomodado, quietinho, como se fosse um animal, um grande leão, muito quietinho, dormindo, que a qualquer momento pode acordar e romper. Então muitas pessoas carregam e vão vivendo com escombros, e esses escombros atrapalham, esses escombros impedem muitas vezes de nós vivermos uma vida de plenitude com Deus. Que o propósito aqui, irmão, não é fazer você um religioso ou fazer de você um teólogo. Pelo contrário, o propósito é fazer de você alguém que experimente um nível de maturidade e comunhão com Deus, que a partir desta comunhão, desta maturidade, os teus relacionamentos sejam também afetados por esse relacionamento com Deus. É curar, é transformar, é restabelecer, é fazer de você uma nova criatura, como diz a palavra. Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo é o quê? É o quê, irmãos? Nova criatura. E ele diz mais: as coisas velhas passaram. As coisas velhas passaram. E tem pessoas vivendo as coisas velhas. Tem pessoas carregando entulhos. Olha o que o texto diz. Volta para o texto lá. Versículo de número 7, número 8, deixa eu ver. Número 10. Versículo de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. E muitas traduções dizem, ao invés de pó, entulho. E o entulho é muito. E nós vamos vivendo com esse entulho. E vamos, sabe o que é pior? Vamos nos entulhando cada vez mais. Uma bola de neve. Problemas mal resolvidos, situações mal resolvidas, traumas não curados, problemas não vencidos, situações que nós vamos acumulando, deixando, e estamos ali, né, como alguém carregando entulhos. O povo de Judá já não tinha força para reconstruir as muralhas, sabe por quê? Estavam cansados de carregar entulhos. E sabe o que Deus colocou no meu coração hoje? Ao invés de fazer uma mensagem expositiva, de nós voltarmos para Apocalipse como nós estávamos, Deus colocou no meu coração o seguinte: muitas pessoas precisam parar de carregar entulhos. Vivemos entulhados, vivemos amargurados, presos ao passado, presos a situações que já passaram, que nós já vivemos, que precisam ser curadas, que precisam ser abandonadas, pedras que precisam ser descartadas, situações que precisam ser passadas para trás. E aí nós vamos vivendo. E sabe o que isso faz? Experimenta construir em cima de um entulho. Tem um construtor aqui? Tem um construtor? Não? Mas vocês já tentaram, né? Já deram um construtor. Quem não deu, né? A Leandro. Dá para construir em cima de entulho, Leandro? Não dá. Não dá. É impossível. Você não consegue fazer nada novo em cima de um entulho. Eu vou, talvez nem todos saibam, na virada de 31 de dezembro de 2021 para 2022, nós fizemos um culto da virada. Acho que foi o único culto da virada que nós já fizemos. E Deus falou fortemente comigo naquele dia. Que este lugar seria um lugar de recomeço. De recomeço para casamentos, de recomeço para ministérios, de recomeço para vidas. Deus falou fortemente naquele dia comigo.
Alguns estavam aqui, né? Este lugar seria um lugar de recomeço, mas não dá para recomeçar nada em cima de entulho. Não dá para recomeçar uma vida ministerial em cima de entulhos. Não dá para recomeçar o teu relacionamento com a tua esposa em cima de entulhos. Não dá para você recomeçar a tua vida com Deus em cima de entulhos. Entulhos precisam ser removidos. Não se constrói nada em cima de entulhos. E nós vamos alimentando e carregando e cultivando os entulhos. Não sei quem acompanhou aqui um pedaço do muro do cemitério que caiu. Cada vez que o prefeito botava uma imagem que ele estava fazendo alguma coisa, eu ia lá no comentário: e aí, prefeito, vamos colocar um bolinho daqui a pouco aqui. Vamos comemorar o aniversário. Tem terra no meio do caminho. Está nascendo uma árvore em cima do montão que está ali. Até que começaram a mexer. Não dava para construir. Não dava para erguer um muro novo em cima de um monte de terra, um monte de pedra. Você não conseguirá construir nada novo na tua vida enquanto você não remover o entulho. Situações mal resolvidas, situações não curadas, situações em que você simplesmente vai empurrando com a barriga. Vamos empurrar com a barriga, deixa para lá. Uma hora se resolve. Não! O Senhor hoje está fazendo aqui com que essa palavra seja a própria boca dele, porque a palavra é a boca dele, e me usando para dizer para você o seguinte: remova os entulhos da tua vida. Pare de tentar construir em algo que não vai dar certo. Pare de tentar levantar algo sem limpar o terreno primeiro. Você precisa restabelecer, você precisa limpar, você precisa remover. Existem pedras no teu coração que precisam ser removidas. Existem brechas nesta muralha que precisam ser tapadas. E essas brechas são alvos para o inimigo, para justamente trazer pensamentos, situações, questões na tua vida, em que você para e pensa: não é para mim, olha como eu sou sujo, olha como eu sou impuro, eu não preciso, eu não posso estar na igreja, porque é justamente isso que ele quer colocar na tua mente. São estas flechas que ele direciona para você. Olha como você é sujo, tão pecador, quer levantar a mão ainda. É óbvio que são dardos inflamados do maligno. E esses dardos entram aonde, irmãos? Onde? A brecha. Por isso que Paulo vai dizer que a armadura é o capacete da salvação. Porque quando temos certeza, porque quando estamos alicerçados em Cristo e não nos homens, porque quando estamos alicerçados no Evangelho e não numa palavra de motivação, nada entra, porque o capacete nos protege. Ele diz mais: o escudo da fé, para que possam o quê? Resistir ao dia mau. Vai vir o dia mau que você vai ouvir: poxa, o que tu está fazendo naquela igreja lá que o piso é rachado, a parede é preta, podia estar sentadinho, estofadinho, quentinho, sofreu no ar-condicionado, sem ar-condicionado, aqui é refrigerado. Ou pior, o que tu está fazendo com essa pessoa do teu lado? Sai, abandona. Vai vir o dia mau. Vai vir o dia mau e você vai dizer: vou largar tudo, não dá mais. Vai dizer assim: para que sofrer? Não é essa a primeira coisa que a gente pensa? Para que sofrer? Eu posso ser livre, posso recomeçar. Te digo, não dá para recomeçar nada, não dá para construir nada, se você não remover os entulhos que estão dentro do teu coração. Sabe, irmãos, pega o Antigo Testamento e você vai ver, todas as vezes que um homem de Deus ia adorar, a primeira coisa que ele fazia qual era? O que ele fazia no altar? Ele reorganizava o altar, ele limpava o altar, ele arrumava o altar. Os altares naquela época eram pedras colocadas em cima umas das outras. Então poderia crescer mato, poderia ter sujeira,
poderia ter outros escombros. Então a primeira coisa que eles faziam, Abraão fez, Elias fez, Josué fez. Qual foi a primeira coisa? Consertar o altar. Mas para consertar o altar tem que o que, irmãos? Remover os entulhos. E aí, quais são os efeitos desses escombros em nossas vidas? Sabe quais? Eu vou dizer aqui alguns: casamentos desfeitos, filhos rebeldes, dependência de droga, perversão, abusos que são cometidos. Tudo isso acaba, de certa forma, sendo efeitos de escombros em nossas vidas. E eu não estou aqui de forma alguma para dizer e julgar o teu escombro. Eu estou aqui para dizer para você, seja o escombro que for, remova hoje. Cada um de nós pode ter uma pedra caída em mim. Cada um de nós pode ter uma brecha nessa muralha. E eu não estou aqui para julgar o tamanho da brecha, o que motivou a brecha. Eu estou aqui para dizer, fecha a brecha. Tape a brecha. Reorganize o muro. Elimine os escombros. E eliminar escombros não é uma tarefa fácil. O que o texto estava dizendo? Olha, já não temos mais forças. Aí vem, obrigado. Obrigado, olha. Os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho. Talvez a tua oração já foi essa: Senhor, não tenho mais forças. Já orou assim? Não tem mais forças. Às vezes é ruim carregar tudo. É ruim. Porque você não constrói nada carregando em tudo. Você não enxerga. E nós somos muito movidos por aquilo que nós vemos, né? O ser humano é assim. Né? Nós somos movidos. Olha, que coisa bonita. Os nossos olhos se enchem. Então, quando você está removendo entulho, você não enxerga nada. Nada de bom aparece. Só sujeira, só pó. Pó, pó, pó e pó. Quando nós estávamos fazendo o piso lá atrás, isso aqui estava virado. Bom, no dia que o Márcio cortou as madeiras, isso aqui tinha pó por tudo, irmãos. Pó por tudo. Era muito pó, porque no meio do pó, a gente não consegue enxergar nada, não é? A gente não consegue nem respirar. De tão ruim que é o lugar. De tão ruim que se torna o ambiente. Talvez você está no meio de uma poeira que você não enxerga a saída, a luz no fim do túnel. Mas remover entulhos vai gerar mais sujeira, vai. Mas você terá que preparar esse lugar. E aí eu quero falar algumas verdades nesta noite para a gente se encaminhar para o final. Primeiro, aprenda a usar os escombros para reconstruir a tua vida. Abra comigo, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, e verso de número 4. Olha isso lá. Quem fica observando o vento, nunca plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Sabe o que Salomão está dizendo aqui, irmãos? Se você esperar as condições perfeitas, nunca fará nada. Não existe condição perfeita. Eu vou esperar terminar a faculdade. Eu vou esperar pagar a casa. Não, espera, pastor, não dá ainda. Eu vou esperar me formar. Eu vou esperar para casar, vou esperar tal coisa. Eu vou esperar mudar de emprego. Não, nunca haverá condições perfeitas. Nunca haverá. Não espere. Não há condições perfeitas. Foi o sábio Salomão que disse isso, não foi eu. Não haverá. Eu vou esperar tal coisa acontecer, daí eu decido por Jesus. Não vai haver condições perfeitas. Não vai haver. Então aprenda a usar os escombros para reconstruir a vida. Ou melhor, decida se livrar dos escombros. Decida.
decida se livrar do pecado. Decida se livrar do passado. Você não pode absolutamente nada no teu passado. Você não é Deus. Somente Deus tem a capacidade de olhar passado, presente e futuro como se fosse uma fotografia. Só Ele, mais ninguém. Nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade em relação ao nosso passado. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova criatura. Pare de viver no passado. O passado nos congela, o passado nos aprisiona, o passado faz com que nós ficamos imóveis. Enquanto a vida vai passando, nós estamos o quê? Parados. Porque estamos acorrentados, presos ao passado e não conseguimos avançar. E talvez seja o maior trauma, a maior dor que você tenha, que eu não possa nem mensurar. Deus quer curar e arrebentar nesta noite com esses entulhos, e quer fazer com que você comece a caminhar sem eles. Pare de carregar esses entulhos na tua vida. Limpe os escombros para reconstruir. Retire toda a armadilha, toda a voz do maligno que fica aí, né? Fica toda hora te colocando coisas na cabeça. Sabe? Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Neemias, capítulo 2. Deixa eu ver se é o 2. Ou é o 4? Acho que é o 4. Acho. É o 2. Versículo 11. Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Pode passar, vamos ver. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Não havia espaço para Neemias passar montado talvez num cavalo ou um jumento, os animais mais comuns utilizados para a montaria naquela época. Não havia espaço porque o entulho era muito. Neemias inspeciona, Neemias olha, chega em Jerusalém, examina as ruínas e que ele encontra um montão de entulhos. Neemias poderia ter dito: olha, vou dar meia volta, vou voltar para a Pérsia. É melhor servir vinho, é melhor morrer servindo vinho do que me incomodar com essa reconstrução. É muito comum isso. Olha, é melhor eu voltar para a vida que eu vivia antes do que todo esse trabalho de remover tudo. Deixa eu voltar a servir vinho lá para o Artaxerxes, é melhor do que eu me incomodar com esse monte de entulho que eu vou ter que remover. São escolhas. Neemias poderia ter feito essa escolha, mas ele escolheu reconstruir a cidade dos seus pais. Ele reconstruiu fazer algo para o Senhor. Deus quer fazer algo na tua vida, mas você precisa remover os entulhos. Você precisa decidir remover os entulhos. Existem coisas que o Senhor não vai fazer por você. Preste atenção aqui. Eu gosto muito, cito, isso sempre me marcou muito, em relação a coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer. Se você olhar para quando Jesus está na porta do túmulo de Lázaro, o que ele diz para os homens que estavam lá? Ele diz: removam a pedra. Remover a pedra, qualquer homem poderia fazer. Chamar Lázaro para fora, só ele tinha poder. Então tem coisas que é você que tem que fazer. Não adianta ficar orando e pedindo.
Não adianta ficar clamando. Tem coisas que você precisa tomar a decisão. Remover os entulhos da tua vida. É você que tem que fazer. Abandonar o pecado é você que tem que abandonar. Se desprender do passado é você que tem que se desprender. Lembra? Eu falei esses dias. Moisés com 2 milhões atrás dele, na frente do Mar Vermelho. Papai, olha, o Egito está vindo atrás. Não, mas quem mandou por lá, Moisés? Diz para esse povo marchar. Andem, hajam, caminhem, marchem. Tem coisas que você precisa fazer na tua vida. Segundo ponto, eu vou me caminhando para o final. Reconstrua a sua vida enfrentando os desafios como Neemias fez. Neemias foi, presta atenção aqui, irmãos. Neemias foi ridicularizado. Eu não vou pedir para a mídia colocar, para não perdermos muito tempo, mas Neemias 4:13 vai dizer: seus esforços não valerão de nada. Estava ali Sanbalat e Tobias dizendo: não adianta, para que fazer isso? Nós já tentamos, já tentaram, já fizeram, não deu certo. Para que isso? Para que aquilo? Para que ir para a igreja? Tu já tentou? Para quê? Neemias foi ridicularizado, Neemias foi ameaçado, Neemias foi amedrontado, Neemias foi desanimado. Neemias capítulo 6, ele recebe um recado de Sanbalat, de Tobias, para que ele descesse. Sabe o que ele disse? Ei, o que eu vou fazer aí com vocês? Eu tenho uma grande obra para fazer. Ninguém vai me parar. Escute aqui. Coloca para mim Neemias 6:3. Acho que é o 6:3, deixa eu ver. Neemias 6:3. Passa um pouquinho. Aqui, olha. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles planejaram uma tentativa de morte, de assassinato a Neemias. Porque a obra estava tão avançada. Escute bem, escute aqui. A obra estava tão avançada, tão avançada, a ponto que eles não acharam outra alternativa. Amedrontaram, desanimaram, né? Agora não tinha outra solução a não ser matar Neemias. Ei, Neemias, vem para cá, a gente precisa resolver uma coisa. Caluniaram Neemias. Falaram que Neemias queria fundar uma nova nação e que o rei da Pérsia seria comunicado com isso. Neemias, vocês não vão me enrolar. Eu estou fazendo uma grande obra, ninguém vai me parar. Escute bem. Escute bem. Se você decidir hoje remover os teus entulhos, o desânimo vai vir, a chacota vai vir, as ameaças virão, as calúnias virão, o ridículo vai vir, mas você vai dizer: estou fazendo uma grande obra, por que eu vou parar? E a grande obra qual é? A tua vida em Deus. Esta é a grande obra. E por último, irmãos, reerguer-se dos escombros significa restauração. A história de Neemias nos ensina que mesmo quando as nossas vidas estão em ruínas, podemos experimentar a restauração. Eu não sei qual é o nível da ruína da tua vida. Não consigo talvez nem mensurar. Mas uma coisa eu posso dizer: Deus é capaz de reerguer os escombros e trazer beleza às cinzas. Sabe? Há um profeta contemporâneo de Neemias. Sabe quem é? Ageu. Quando eles estão reconstruindo o templo, a Bíblia diz o seguinte: que os mais velhos, quando viram o novo templo se reconstruindo, os mais velhos choravam compulsivamente. Sabe por quê? Porque eles sabiam a glória do primeiro templo. Milhares de toneladas de ouro, de prata. Aquele templo era lindo. Aquele templo representava a glória de Israel. E agora eles olhavam o templo de Michuruca. Um
templo feinho, simplesinho, e a Bíblia diz que eles choravam compulsivamente. Mas do outro lado, os que nasceram depois do tempo, só um pouquinho, os que nasceram depois desse tempo, sabe o que a Bíblia diz? Que eles se alegravam, que eles também choravam e gritavam de alegria, porque eles estavam vivendo o tempo sendo erguido. E o profeta Ageu vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Eu não sei o que você já viveu, eu não sei o que você experimentou, mas a glória da última casa será maior do que a primeira. Salomão vai dizer o seguinte: é melhor o final das coisas do que o início delas. Talvez você olhe para o passado e diz: olha como eu era abençoado, olha como eu era isso, olha como eu era aquilo, olha como que eu vivi. Pouco importa, já passou. Já passou. Te alegra, te regocija com aquilo que você está vivendo hoje. Te alegra e regocija e agradece ao Senhor por aquilo que Ele está te capacitando hoje. O que passou, passou. Poderia ser esplendoroso, poderia ser glorioso, poderia ser estupendo, poderia encher os olhos, mas já passou, é passado. Tente imaginar o seguinte: os mais idosos chorando, a Bíblia diz, compulsivamente, de olhar para um templo simplesinho e não ver a glória de Israel ali. E aí se levanta o profeta e diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Escute bem aqui. Nenhuma tradução diz a glória da segunda casa. A gente costuma usar isso, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nenhuma tradução diz isso. Sabe por quê? Porque o profeta Ageu estava falando da glória da última casa. A última casa não era aquele templo. A última casa que estava se levantando era algo muito maior, sobrenatural. A glória da última casa, porque diz que o Senhor não habita em templos de mãos humanas, feito por mãos humanas. Amém? O Senhor habita aí. O Senhor habita aí. Então por isso é necessário para que Deus habite na sua vida. Fique de pé. É necessário para que Deus habite na sua vida remover os entulhos. É necessário para que Deus habite na sua vida remover as pedras. É necessário para que Deus habite em sua vida que você reerga a tua vida hoje. É necessário. Só que, irmãos, para reconstruir, e eu vou encerrar, para reconstruir é necessário comprometimento. É necessário decisão. E é você que tem que decidir, não sou eu. É necessário decisão. Às vezes é ruim. Você olha para uma parede ou para uns escombros que um dia já foi parede e diz: ah, mas eu não quero me desfazer disso. Você tem ali uma relação emocional com aquilo, né? E diz: não, eu não posso colocar aquilo fora. Já viram aqueles programas que existem, os canais americanos de acumuladores de objetos? E às vezes eles abrem uma casa, você não consegue nem entrar na casa, porque a pessoa vai acumulando entulho, como se fosse uma doença. Ela não pode ver nada, ela vai acumulando, ela vai guardando. E muitas vezes nosso coração está assim, irmãos. Nós viramos acumuladores de problemas, de escombros. Vamos acumulando. E sabe qual é o problema de acumular? Não há espaço para Deus. Não há espaço para Deus. Não há espaço para o Senhor, de tão atolado que está o teu coração. Mas essa é a noite de limpar. Essa noite é noite de limpar o terreno. Essa noite é noite de remover os escombros. Mesmo que você diga: ah, mas a glória da primeira casa era muito maior, era estupenda, era linda, era maravilhosa. Sim, a glória daquele primeiro tempo era linda. Mas o que o Senhor fez com Israel depois, restabelecendo como nação, curando eles da idolatria, restabelecendo eles como povo de Deus, mostrando, sabe o quê? Deus poderia ter aniquilado Judá
juntamente com Israel. Mas Deus mostrou o quanto Ele é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Israel não merecia, Judá não merecia. Pecadores, ingratos, obstinados, a palavra diz: povo, escuta só, povo de dura cerviz. Sabe o que era isso? Boi de pescoço duro, indomável, que não deixava botar uma cana em cima. Dura cerviz. Israel foi comparado a um boi indomável, que não se dobrava, coração obstinado, duro. Mas mesmo assim Deus amou Israel, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei quanto o Senhor já agiu com misericórdia sobre a tua vida, mas você sabe. E talvez você nem deveria estar aqui nessa noite, mas a misericórdia do Senhor agiu sobre a tua vida e quer agir mais uma vez essa noite. Amém? Eu quero orar por você. Está precisando reconstruir a vida aí, remover os entulhos? Passa aqui à frente. Passa aqui à frente, eu quero orar por você. Talvez um casamento que está despedaçado, talvez uma relação que está de aparência, talvez um relacionamento entre filhos, entre pais, talvez tantas coisas que você vem entulhando, marcas, machucados, pedras que você vem carregando, e você não se livra. E nós não estamos aqui para te julgar de forma alguma. Nós estamos aqui para dizer: tira tudo, vai lá, vai valer a pena. Levanta esse pó aí. Vai ser um pouquinho complicado, vai doer, nós vamos sofrer, mas é a melhor coisa que você poderá fazer na sua vida hoje. Remover os entulhos da tua vida. Eu vou pedir para o pastor Tiago, o Cristian, me ajude em oração. Olhe para os irmãos que estão aqui na frente, eles precisam da nossa ajuda. São pessoas corajosas. Vocês que estão aqui na frente são corajosos de remover os entulhos. Muitas vezes nós vamos carregar, e vai ter gente aqui, tá? Que vai voltar para casa com o coração entulhado ainda. Vai. Mas nós precisamos nessa noite nos felicitar. Então eu vou pedir para que os pastores comecem a orar aqui. Enquanto nós vamos louvar, adorar, uma adoração suave, deixar que o Espírito Santo nos enche nesta noite, deixar que o Espírito Santo tome conta deste lugar. É Ele o dono deste lugar. Esse lugar não nos pertence. Nós somos parte dele, porque esse lugar é do Senhor, a igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor, a casa do Senhor. Agora vamos adorar. E você que está aí, estenda suas mãos para cá, interceda pelos irmãos que estão aqui na frente. Não fique aí alheio ao que está acontecendo. Não fique aí desatento ao que está acontecendo. Nos ajude, clame para os irmãos que estão aqui na frente. Nós somos uma comunidade, eles estão precisando de nós. Tem entulhos nas suas vidas, e nós não estamos aqui para julgar com o entulho. Nós estamos aqui para auxiliar eles, para ser apoio, para suportar. Pai, em nome de Jesus. Estando que eu não vejo hoje em dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas eu ouvi a sua voz quando aquela pedra me ouviu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aquilo que só o teu nome tem poder.
corações que estão embrulhados. Em nome de Jesus, remove entulhos esta noite. Entulhos do passado, entulhos do velho, entulhos, Pai, que impedem, Senhor, a reconstrução, a construção do teu corpo. No nome de Jesus nós cremos, Pai. Que seja uma noite de recomeço. Que seja uma noite de recomeço, Senhor. Que seja uma noite de recomeços. Que seja uma noite de recomeços, Pai. Que seja uma noite de recomeços. Escute bem. Talvez um dia alguém te amaldiçoou. Talvez um dia alguém proferiu palavras para ti que ainda estão machucando o teu coração. Esta Bíblia aqui diz: nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Esta Bíblia aqui é a palavra de Deus. Esta Bíblia aqui é a voz de Deus. E ela diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação está sobre a tua vida. Nenhuma maldição está para a sua vida. Mesmo que alguém tenha falado, mesmo que alguém tenha dito que era profecia, saiba e creia, nenhuma maldição há. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não diga: minha vida é isso aí mesmo. Minha vida é uma maldição. Minha vida é esse sofrimento mesmo. Não. O Senhor não te fez para sofrer. O Senhor te fez para que você experimente uma vida com Ele. E vida com Cristo, por mais que tenha dor, não é uma vida de quem sofre. Não é uma vida de quem padece. É uma vida de quem confia e crê no Senhor Jesus. E por mais que eu entendi, olha, você não presta, você não serve para nada. Eu quero dizer essa noite: o Senhor disse, você é útil, você é importante para Ele, vocês são importantes para Ele, vocês são filhos dele. E por mais que alguém tenha olhado para o teu ministério, para a tua vida e dito: olha, tu não vai lugar nenhum. O que importa é o que as pessoas disseram, o que importa é o que Deus diz. O que importa é o que Deus está falando hoje. O que importa é o que Deus está estabelecendo hoje na tua vida. É isso que importa. Porque as pessoas passam, as palavras delas passam, mas há uma palavra que permanece para sempre. Há uma palavra que permanece para sempre. Então não estou aqui como um animador de palco ou alguém para te motivar. Estou aqui para ser como para dizer: olha, Deus te ama tanto. Deus te ama. Deus confia, Deus crê em você mesmo. Deus aposta, né? Como se Deus pudesse dizer: ó, mesmo que você erre, mesmo que você falhe, Deus vai aposta. Deus te faz de novo e de novo. Se você cair, Ele vai fazer de novo. Basta você ser feliz. Basta você querer. Se você desejar, se você arrepender, o Senhor vai fazer de novo. Mesmo que alguém diga: não, para ti não tem solução. Se alguém falou para ti que não tem mais solução, que não presta, que não serve para nada, o Senhor está dizendo nessa noite: tu é meu amado, tu é meu filho, eu te escolhi, tu é meu, tu pertence ao meu povo. Amém? Cante. Você é nova criatura dele. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Aleluia. Aleluia.
Mais forte para Ele. Aleluia. Aleluia. Pastor Tiago, passa aqui. Pastor Tiago está orando, dando a bênção final. Quero agradecer a todos os irmãos que trabalharam nesse culto, desde que trabalharam antes, né? Antes